O Ministério e a Escolha de Deus. No vídeo de hoje, um texto publicado no jornal Mensageiro da Paz na primeira quinzena de outubro de 1933, ou seja, há quase 90 anos. O texto foi escrito pelo pastor Bruno Skolimowski, um cidadão polonês que foi pastor-presidente da Assembleia de Deus Ministério do Belém entre os anos de 1939 e 1945. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o trabalho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4, 11 e 12. Lendo com atenção as palavras acima, compreendemos que Jesus constituiu o ministério da Igreja para crescimento e perfeição da mesma. Quando lemos os Evangelhos e os Atos dos Apóstolos, vemos como Jesus chamou os seus discípulos, como os instruiu durante quase 3 anos que esteve com eles, como lhes deu o poder sobre os espíritos imundos, sobre as enfermidades e como, ao separar-se deles pela morte na cruz, prometeu-lhes dar também o poder do alto, o Espírito Santo, para os capacitar e preparar para vencerem no serviço de evangelização. Lucas 24 e 29. Alguns dias depois, o Senhor confirmou o que prometera quando eles, tomando em consideração o que lhes fora dito, subiram ao quarto superior e ali oraram até que veio sobre eles o Espírito Santo com manifestações gloriosas que todos podiam ver e ouvir. Atos 2, do 1 ao 4. Barnabé, o profeta, era cheio do Espírito Santo. Felipe, o evangelista, as donzelas suas filhas, eram também cheios do poder de Deus. Por essas manifestações, compreendemos o que significa o apostolado dado por Jesus a homens cheios do Espírito Santo e de poder, nos quais ardia o fogo do amor de Deus. Aleluia! Os que receberam a chamada para o apostolado naqueles dias foram confirmados pelo Espírito Santo. Na igreja primitiva, todos, quer profetas, doutores ou evangelistas, recebiam a palavra de sabedoria e ciência dada pelo Espírito Santo. Neles, tudo era sobrenatural e não humano. Em nossos dias, muitos almejam o apostolado. Isso, porém, confiados apenas no conhecimento natural que possuem e sem buscarem o batismo do Espírito Santo. Os que não possuem o Espírito Santo não podem ter o ministério completo, porque os dons que acompanham o batismo do Espírito Santo são o complemento do mesmo ministério. Hoje encontramos alguns que arrogantemente se dizem ministros, mas que, entretanto, blasfemam por ignorância das coisas do Espírito. O povo de Deus precisa ser guiado pelo Espírito Santo e não pelos homens. Os homens de Deus, no passado, foram ensinados na escola do Espírito. Moisés, por exemplo, que levou o povo de Israel a grandes vitórias, aprendeu do Senhor todas as coisas. Há os que não querem esperar ser revestidos do poder do alto. Por isso, quando postos à prova, são achados faltosos. O apóstolo Paulo, falando dos tais, chamou-os de lobos ferozes, devoradores do rebanho do Senhor. Em verdade, os que forçam a entrada para o ministério e não são chamados pelo Senhor, podem aparentar que estão no caminho certo. Entretanto, serão sempre fontes secas,
sem poderem satisfazer as almas sedentas da verdade. Ó, que Deus nos dê graça para que todos possamos compreender que só devemos sair para os diversos mistérios depois de revestidos do poder do alto. Bruno Skolimowski, Jornal O Mensageiro da Paz, primeira quinzena de outubro de 1933. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.